Ontem eu tive uma epifania. Num negocinho bem pequeno, que daí de repente você se dá conta que aquilo exemplifica tantas coisas de uma sociedade. Tô assim hoje. E aí o que aconteceu? Eu fui buscar o Noah ontem na creche. E aí, sabe quando você está um pouquinho mais observadora do que o normal? Eu tava assim ontem. E eu me dei conta que quase todos os pais chegam a pé para buscar os filhos na creche. Os que não chegam a pé, chegam ou de bicicleta ou de patinete. Tem 20 pessoas, 20 aluninhos ali na sala do Noah. Nenhum pai vai buscá-lo de carro, nenhuma mãe vai buscá-los ali de carro. Eu me dei conta que isso nada mais é do que um retrato do que significa, assim, viver aqui um pouco na Espanha, sabe? Porque para você poder buscar o seu filho na creche, várias coisas precisam estar alinhadas, principalmente se for a pé. Acompanha comigo. Primeiro, é muito interessante a cultura de que o trabalho não é a coisa mais importante da vida das pessoas aqui. Isso foi um dos maiores choques culturais que eu tive, inclusive, porque eu morei muito tempo em São Paulo e sempre gostei muito de trabalhar. E é uma cultura que, assim, você não pode sair no teu horário de saída, porque você fica assim, ixi, vão achar que eu não tô comprometida, e aí você tem que entregar muito. Então já começa que para você poder buscar o teu filho na creche a pé, você tá inserido num ambiente que o horário de trabalho ele realmente termina no horário que foi estipulado ali no seu contrato. E tá tudo bem, ninguém vai te julgar porque você saiu realmente, tipo, 2 minutos antes de dar o seu horário, você já tava pronto. Ninguém vai julgar isso. Gente, isso é tão maravilhoso e assim, disruptivo, pra mim pelo menos foi. Porque, na verdade, todo mundo entende que existe uma vida depois do expediente. E quando você tem criança, essa vida realmente, ela inclui você passar tempo com o seu filho. Então, consegue entender que pra você fazer um negocinho besta, que é o quê? Ir a pé até a creche do seu filho, primeiro, tem que estar toda a lei trabalhista, mas também além das leis trabalhistas, a cultura organizacional, ela tem que estar alinhada com isso, de que realmente aí é um equilíbrio, né, entre vida pessoal e vida profissional, e isso não é só no LinkedIn, isso é na prática. Esse foi o primeiro ponto que eu pensei. O segundo ponto que me veio na cabeça, a segurança pública que existe para você saber que você pode ir caminhando até a creche do seu filho e de que você não vai se sentir ameaçada. Fala no feminino mesmo, né? Porque eu como mulher, não sei se eu me sentiria à vontade em qualquer lugar do mundo, ir a pé, me expor, tô com meu celular, será que é perigoso, será que não é? E aqui eu sinto zero medo disso, é muito doido isso, né? Você poder... Certeza a gente nunca tem, né? Mas assim, você tá em paz de que você mora num lugar seguro, de que você pode sim ir a pé e buscar o teu filho a pé. Aí o terceiro fato que precisa estar alinhado, a distribuição das escolas e das creches em Barcelona, que tem a ver justamente com o seu CEP. Então você, a não ser que você pague uma escola particular, que daí realmente é diferente, mas para uma escola pública ou para uma escola concertada, que é uma semi-privada, você vai ser posicionado numa escola baseado ou no teu endereço, ou no teu endereço do trabalho, ou no endereço da sua casa ou no endereço do seu trabalho, porque tem toda uma situação de pontos. Sem isso é muito difícil você conseguir vaga num bairro aleatório. Então, muito provavelmente, as pessoas que vão estar na sala do seu filho também vão ser seus vizinhos. Vizinhos assim, 10 minutinhos a pé, 5 minutinhos a pé. E aí eu fiquei pirando nisso ontem, porque assim, gente, a partir desses fatos, acontecem outras conexões que eu fico assim deslumbrada. E acho que a primeira delas é o quê? Como todo mundo chega a pé, como todo mundo desligou a chavinha profissional, como todo mundo está inserido num ambiente que se sente muito
seguro e confortável, entra aí um fator emocional que é o quê? São as conexões pessoais que a gente vai fazendo. Então é muito legal. Então eu vou dar um exemplo do que aconteceu ontem, mas que assim, pelo menos 2, 3 vezes na semana acontece. Mas ontem eu fiquei, cara, que lindo, né? Que experiência bonita. E que privilégio, né? Porque às vezes a gente acha que privilégio são coisas luxuosas e glamurosas, mas para mim os privilégios eles estão nessas pequenas coisas que parecem pequenas, mas que não é acessível a todo mundo. Sabe aquela coisa, já ouvi uma frase uma vez que fez muito sentido, que é assim, um país de primeiro mundo não é aonde todo mundo tem um carro importado. É aonde as pessoas conseguem todas usarem o transporte público. Com dignidade, sabe? Elas não vão estar amontoadas, elas não vão estar com medo, o negócio funciona. Então eu acho que esse exemplo aí de ir a pé e voltar a pé com o seu filho da escola, ele ilustra muito isso, porque acontece um movimento que é o quê? Você chega na escola, todos os pais se conhecem, então eu lembro assim, quando a minha mãe ou meu pai me buscavam, cara, eles paravam o carro e aí a gente entrava, sabe? Não tinha esse momento de interação mesmo, sabe, com os pais. A gente chega, a gente se abraça, e aí, como é que vocês estão? Tá melhor? Você melhorou da febre? Melhorou? Ai, que bom, menina. E aí, deu certo aquela promoção? Sabe, as pessoas vão conversando e elas vão interagindo. E é engraçado isso, porque eu sinto que depois que eu tive o Noah, eu realmente me inseri na comunidade local, assim. É engraçado que assim, até as pessoas da padaria conhecem a gente, a pessoa do mercadinho, o cara da verdureria, tipo, é impressionante isso. Até porque alguns proprietários, né, desses locais são os próprios pais de outros alunos da creche, não necessariamente da sala do Noah, mas da mesma creche. E é muito doido isso, assim. E aí ontem eu fui buscar o Noah, eu sempre levo um lanchinho pra ele, porque ele vem com fome. Só que eu me peguei trazendo mais lanchinhos, gente. Por quê? Porque eu sei que a gente vai ter essa interação depois da creche, nem que seja ali de 10 minutinhos na frente, conversando, os amiguinhos, os pais e tal. E aí, é engraçado isso, porque a maioria dos pais leva lanchinho extra. Ah, você quer um pouquinho do morango? Ah, menina, eu tenho uma bolachinha aqui. Ah, eu tenho cenoura. Cara, e isso pra mim é tão saudável, é tão bonito. É uma comunidade mesmo. E aí entra um outro elemento, que é o quê? Que eu falei que às vezes acontece aí de 2 a 3 vezes na semana. Que é o convite pro parquinho. Ai, vamos pro parque? Vamos! Porque a maioria dos parques aqui tem playground, né? Então tem aqueles parquinhos com gangorra, escorregador. E os parquinhos aqui em Barcelona, eles são divididos inclusive por idade. Então tem parquinhos pensado aí para crianças de 0 a 3 anos, depois de 3 anos para cima. Então a gente escolhe, qual parquinho que nós vamos hoje? Ah, vamos no menor? Vamos no maior? Então tá, vamos. Cara, e aí é muito legal. Tipo uns 7, 8 famílias, porque não necessariamente todo mundo vai, também não é sempre que a gente vai. Mas quando a gente vai, é esse movimento de todo mundo vai a pé e vai compartilhando o lanchinho e vai aqui, ai, você tá bem, tô bem, e vai conversando e vai criando uma rede de apoio. E aí chega no parquinho e aí entra aquele outro fator social. Saber que o parquinho é um lugar seguro, saber que vai estar limpo, saber que a gente, sabe, não vai do nada ser surpreendido. Muito dificilmente, né? De novo, a gente não pode garantir nada, mas nossa, e aí eu fiquei pensando sobre isso, sobre essas interações sociais, porque dependendo do lugar que você mora, não é seguro fazer isso. Você tem que ficar o quê? No seu condomínio, num clube. E eu fiquei ontem pirando sobre esses privilégios de morar num país seguro, num país que várias outras coisas funcionam para você poder fazer um negócio simples, que é levar o teu filho num parquinho depois da creche, junto com as outras mães, junto com os outros pais, inclusive sem combinar. Inclusive, assim, não é um negócio que a gente agenda, é um negócio que você tá livre agora, tô. Cara, e é engraçado que quando a gente fala, você tá livre agora? Putz, não tô. Não é porque vai ter uma reunião de trabalho. É porque já tem uma natação da criança. Ah, e a gente já tinha combinado que de ir no mercado hoje.
Cara, então assim, eu fiquei muito impressionada com isso, assim. E aí foi muito interessante, porque semana passada a gente teve 4 aniversários da creche. 4. E eu também fiquei pirando nisso, porque tá muito conectado com esse lance do parque público, né? E de estar num parquinho público. Todo mundo organiza o aniversário, não só o pessoalzinho da creche do Noah, mas eu diria que a maioria dos pais de Barcelona organiza a festa do filho num parque público, cara. Leva uma mesa, geralmente uma mesinha assim, daquelas que dobra, para colocar comida. E o negócio é tudo muito simples, mas se você parar para pensar na essência, não é simples, porque, de novo, é um puta de um privilégio poder fazer isso. Mas é você combinar que as crianças vão brincar ali, que tá tudo bem. Eu, inclusive, sou uma das mães neuróticas, né? Porque eu sempre tô aqui, eu sou muito atenta com o Noah, quero ver se ele tá aqui e tal. E eu vejo que as outras até estão assim, ó, já tem... Acho até demais, mas enfim. Mas elas têm tanta certeza que não vai acontecer nada, que, sabe, é você poder saber que você tá num lugar público e teu filho tá brincando e eu fico muito passada com isso, com essa simplicidade que não é simples. Essa coisa de fazer um aniversário, ter certeza que não vai dar um BO. É muito legal, inclusive, porque a creche faz um movimento que é o quê? Dá um presente para a criança, que é o quê? Então, é aniversário do fulaninho hoje, uma mãe vai ficar encarregada de comprar um presentinho melhor e todas as outras mães vão dar ali uma contribuição para ela. No fim, aqui o pessoal abre presente, inclusive depois do parabéns. No fim, a criança aniversariante vai abrir o presente. E eu achei isso assim, sabe, gente, tão bonito, tão simbólico, porque realmente me dá a impressão, por todo o movimento de quando você abre o presente, né, que não é no começo, é depois do parabéns, a quantidade de presentes que não é tipo 19 presentes para um aniversariante, é um presente que geralmente é alinhado, inclusive com os pais, do tipo, ai, que ele gosta, o que ela gosta, a gente queria comprar um negócio, né, que vai ser útil, que vocês gostam, enfim, que ela tá pedindo, que ele tá pedindo. Então, para mim, soa muito que realmente é sobre presença e menos sobre o presente. E eu não sei, eu acho que pra mim é um exemplo assim tão simples, é um recorte tão pequenininho do meu cotidiano, que é o quê? Ir e buscar e voltar da creche e tal com meu filho, mas eu acho que tem um significado tão grande e tão profundo que ilustra um pouquinho de uma sociedade, né? De quais privilégios isso engloba. E eu não sei, fiquei com vontade de trazer isso para vocês hoje, para vocês pensarem comigo. Se vocês já tiveram uma experiência que vocês sentiram que, cara, isso aqui realmente mostra que as coisas estão alinhadas numa sociedade ou que estão desalinhadas numa sociedade. Mas foi um negócio que ficou na minha cabeça, que eu observei ontem e eu fiquei com isso na cabeça e eu queria trazer para vocês hoje. Refletirem um pouquinho, né? Porque ser uma mãe expatriada é isso. A cabeça fica aqui, ó, a 1000. Tá bem? Então tá bem. Até a próxima.